O Jones Matos, vem para cá, Jones, porque aqui nos nossos estúdios, cientista político que é, né, e traz toda semana aqui uma figura importante. Aqui só sobe figura importante, né? E desta vez um player importantíssimo, né, que se coloca no palco político goiano para discutir os problemas de Goiás e dizer ao povo, olha, se o povo quer uma possibilidade, eu estou aqui. Que possibilidade é essa, Jones Matos? Muito boa tarde, agora são 12 horas e 10 minutos. Boa tarde aos nossos telespectadores aqui do Politizando, todas as segundas-feiras aqui na PUC TV, né? Ô Messias, bom dia a você, como é que foi o final de semana? Dá boa tarde lá e dá um bom dia. Mas bom dia para você e boa tarde ali. Na semana foi bom. Tranquilo? Eu não viajo igual você toda hora. Tem feriado de novo. Moço do céu. Novamente. Eu estava conversando agora com o Zé Délio. O Zé Délio disse que parece que lá vai ser feriado na sexta, na quinta e na sexta-feira. Tá bom, eu já quero aproveitar aqui antes, para não esquecer, mandar um abraço para o nosso amigo Gabriel Bessa, lá de Morrinhos, empresário que está nos acompanhando. Você vê que a gente está no estado inteiro. As pessoas me ligam logo cedo me pedindo o link para ver o programa nosso. Bacana. Né? Então, isso é muito bem. Nós estamos no mundo inteiro, né? No mundo YouTube, inteiro. Né? Messias, hoje estamos trazendo aqui, como você muito bem disse, aqui só vem personalidades importantes do mundo da política. Exatamente. Né? E nós estamos hoje aqui trazendo o ex-governador, advogado também, ex-governador, antes de ser governador, ele era advogado e continua sendo advogado lá de Posse e de todo o estado de Goiás, até porque ele foi governador do nosso estado aí durante um bom tempo. José Elton, seja bem-vindo, vem aqui conosco, o nosso ex-governador. Popularmente Zé, tudo bem? Popularmente Zé, né? Exatamente. É assim que a dona Maria conhece ele, que o seu José conhece ele. O Zé que, infelizmente, presenciou, né, um crime bárbaro, né, e quis Deus que ele não fosse vítima, né, dessa situação. Fecha aqui porque o Tony quer posicionar o Zé. Vem aqui. Aqui tá ok? Já posicionou o Zé. Né? Mas hoje o Zé está conosco e vamos falar de candidaturas, né, Zé? Falar de política, né, vamos falar um pouco, vamos fazer uma análise do quadro político estadual e também nacional, Messias, até porque o governador fez um movimento bastante interessante nessa eleição, que foi justamente sair do campo que ele estava para o campo da centro-esquerda e possivelmente tentar liderar um movimento e um palanque aqui para o ex-presidente Lula em Goiás, né? Ele que já esteve no MDB, e é essa pergunta que eu quero fazer para o ex-governador José Elton. O senhor, eu não sabia, hoje fiquei sabendo que o senhor foi filiado ao MDB lá atrás, né? MDB, depois ele foi pelo Democratas, porque foi depois ser vice-governador na chapa do Marconi. João, vamos chegar um pouquinho para trás, porque o Zé quis o destino que ele fosse muito alto. Muito alto, né? Exatamente. PP, e agora ele está no PSB. São partidos distintos, com matizes ideológicas diferentes. Como é que o eleitor, como é que as pessoas absorvem essa mudança? É possível isso? E qual que foi o objetivo? Qual que foi o propósito dessa mudança agora para o PSB? Qual que é o verdadeiro objetivo seu nessa nova empreitada? Bom, antes de mais nada, quero cumprimentar e agradecer a oportunidade a você, Jones, a você, Messias, e a todos os telespectadores da PUC TV neste programa importante de debate de ideias, um programa que exerce plenamente a democracia, o programa Politizando que vai ao ar nessa emissora. Olha, essa é uma questão que eu acho que é importante ser discutida sobre o aspecto da circunstância de cada momento. No passado, eu sempre tive uma posição de me posicionar no campo da progressista na política. O primeiro voto meu, Messias, naquela primeira eleição presidencial da redemocratização, foi Mário Covas. Naquela eleição, Mário Covas voto qualificado, viu? Representava justamente um sopro de modernidade, um sopro de uma agenda que propiciava a inclusão social, que buscava garantir direitos às pessoas. Avancei nesta questão, vim para a profissão de advogado, sempre a defesa de valores sociais importantes. Depois disso, meu pai, quando prefeito de Posse, ele era muito ligado ao saudoso ex-governador Henrique Santilo, uma referência no campo progressista, um homem que valorizou sobremaneira os movimentos sociais, estabeleceu as bases daquilo que depois se tornou o Tempo Novo,
no estado de Goiás, já sob liderança do ex-governador Marconi. Dentro dessa trajetória, naturalmente, na profissão me aproximou de figuras ilustres da política de Goiás, eu acabei vindo por filiar ao Democratas, outrora PFL. E dentro dessa circunstância política daquele momento, é que foi eleito junto com Marconi, vice-governador em 2010 e depois reeleito em 2014. Então essa é uma construção que foi feita ao longo de tempo. E a gente sempre percebe quão importante é para a sociedade a democracia, o respeito a valores importantes. A política de inclusão social que garantiu a milhares, a milhões de brasileiros formar seu filho, ter comida na mesa, adquirir seu carro, ter um combustível acessível. São valores que são importantes. E essa é uma pauta que me toca profundamente. E nesse instante, já calçado em 2018, quando perco a eleição no primeiro turno para governador, fiz questão de manifestar minha preocupação com a democracia no Brasil e externei publicamente meu voto no Fernando Haddad naquele momento. Já enxergando que o Brasil poderia passar pelo que está passando hoje. Um cenário de muito aperto. As pessoas mais simples, mais humildes sabem o que eu estou falando. Alguém, quando vai comprar um quilo de carne de A100, R$30, um botijão de gás, R$130, um litro de gasolina, mais de R$7, sabe o que é o peso da inflação na vida das pessoas. É preciso mudar isso. É preciso garantir que as pessoas tenham acesso. E por isso me posicionei daquela forma e depois de conversar com Geraldo Alckmin e com Lula, tomei a decisão que eu manifestei publicamente, da importância da unidade das forças políticas, não só de Goiás, mas do Brasil, na defesa da democracia, de respeito. Não é possível mais um presidente que agride jornalistas, que agride presidentes de outros países, que isola o Brasil, que propicia um aumento tão perverso da inflação como o que nós vemos hoje. É justamente por isso, por esse contexto, que eu não tenho a menor dúvida de tomar a decisão que tomei com muita tranquilidade. Você acha que o Brasil corre perigo, corre riscos, por exemplo, de uma possível reeleição hoje do atual presidente, do ponto de vista do que o senhor está colocando, o aspecto democrático, a instalação de um governo que possa ser, digamos assim, autoritário, né? O senhor trabalha nessa perspectiva, é essa a preocupação? Não, a preocupação é que você tem a quebra da democracia. Se o presidente Jair Bolsonaro for às urnas e for reeleito, legítimo, isso faz parte de um processo democrático, faz parte do respeito à vontade popular. O triste é quando você tem a ruptura de um processo de democracia. O que é democracia? É você que está em casa assistindo escolher quem você quer, livremente, para dirigir seu município, dirigir o Estado, dirigir a União. Então, quando eu falo de preocupação, são preocupações em relação a comportamentos, a políticas públicas que são muitas vezes perversas, a exemplo da política econômica, que eu fiz referência agora há pouco, que penaliza todo o conjunto da sociedade, mas especialmente quem mais precisa. Eu fiz referência agora, e você que vai no mercado, sua mulher que vai no mercado, ela sabe o que é isso no dia a dia. Então, acho que é importante que nós tenhamos... A gasolina, por exemplo, né, Zé? É um elemento que nós observamos com clareza. R$7, mas está mais. Tem lugar que está R$8. Lá em Poços deve estar R$8. Com certeza. Mas mais do que isso, a gasolina é simbólica. Sabe por quê, Messias? A gasolina nós temos mostrando a identidade dos dois governos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. No âmbito federal, porque eles sempre falavam que manteria a inflação sob controle, o que não está. E no âmbito estadual? O atual governador prometeu em praça pública que diminuiria o ICMS sobre a gasolina. Eu, quando estava no governo, naquela crise dos caminhoneiros, não sei se vocês se recordam, eu abaixei a pauta do ICMS, do diesel, da gasolina, do gás de cozinha, para ajudar a não pressionar a inflação e não penalizar quem mais precisa. E o atual governo, o que fez em Goiás? Manteve a alíquota de imposto lá nas alturas. Ou seja, é um governo que não tem compromisso sequer com aquilo que falou. Ô Zé, nessa foto aqui, nós temos aqui o Alckmin, ex-governador, que sai do PSDB, saiu do PSDB, foi candidato a presidente, ele foi para o PSB, né, o mesmo partido escolhido por você. O presidente Lula é do PT e tem também a possibilidade dos seus candidatos aqui pelo PT. Essa união aqui quer dizer o quê? Que você será a cabeça de chapa e o PT pode ser seu vice ou vice-versa? Ou essa discussão ainda não chegou nesse âmbito? Messias, eu não vim para esse projeto para ser candidato. Disse ao presidente Lula, disse ao vice-presidente Alckmin,
que quero contribuir com esse projeto, ajudar a formar essa frente ampla no estado de Goiás. Se necessário for uma candidatura, esse será um processo natural que nós vamos ouvir todos os partidos que integram essa frente. Mesmo porque hoje o PT tem um nome colocado como pré-candidato a governador, o nome do professor Volmir Amado. Que é aqui da PUC, né? Isso, um homem altamente qualificado, um intelectual de primeira grandeza, um homem que tem capacidade de governança, que poderia muito bem liderar esse projeto, que pode muito bem liderar esse projeto. Mas toda essa circunstância, essa construção política, será dada na medida em que nós vamos avançando na construção, primeiro, de um programa de governo. Você quer ser governador para quê? Para fazer o quê? Qual que é o programa na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública? Hoje, mais cedo, eu estava reunido com o Coronel Edson, já foi secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, foi comandante-geral da Polícia Militar, um homem altamente qualificado, discutindo as questões relacionadas à segurança pública. Eu me recordo, quando fui governador, eu criei o programa Terceiro Turno na Saúde, que garantiu a mais de 10 mil goianos fazendo cirurgia letiva. Hoje está paralisado. E aquelas pessoas que precisam fazer cirurgia e que não têm dinheiro, como é que faz? Que governo nós queremos? Um governo que só olha para os grandes? Ou um governo que atende a demanda de casas? Nós fizemos o Minha Casa Minha Vida com o governo Lula e aqui em Goiás com o Cheque Mais Moradia, que garantiu a milhares de goianos acesso à casa, via GEAB. Então são ações que são importantes. O programa Bolsa Universitário, aí quando você olha para o Lula, ele fez o ProUni, fortaleceu as universidades públicas, nós fizemos o fortalecimento da UEG, o programa UEG em Rede, o Bolsa Universitário, e o atual governo acaba com esses programas que são importantes para formar o filho daqueles que mais precisam. É essa agenda que me move. A candidatura, se for necessário, eu irei para ela com muita tranquilidade. Mas o que me move é fazer um trabalho de consolidação dessa frente para dar suporte e sustentação à candidatura do presidente Lula à presidência da República e, ao mesmo tempo, também fazer uma agenda que volte a garantir o desenvolvimento de Goiás com inclusão social. Ô Zé, nessa possibilidade da sua candidatura e, de repente, dessa união com o PT e avaliando o outro lado. Do outro lado, nós temos... quando eu falo do outro lado, é da direita, né? A direita. Nós temos lá o governador Ronaldo Caiado, que historicamente sempre foi oposição ao petismo, né? Ao lulismo. E nós temos também lá que... E aí já se coloca nessa coisa de Bolsonaro ou Lula, né? O Caiado, com certeza absoluta, entre Bolsonaro e Lula, ficaria com o Bolsonaro. Mas nós temos também o Major Vitor Hugo, que representa o Ronaldo Caiado, o presidente Bolsonaro, né? O bolsonarismo aqui no estado de Goiás. E nós temos também que já disse que vota no Ronaldo Caiado, no Bolsonaro, que é o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, o Gustavo Mendanha. Isso colocaria em sendo vice ou governador, ou candidato a governador, junto com o PT, unicamente nesse palanque com o Lula? Olha, eu defendo isso com muita clareza. Defendo que o campo progressista, que o campo que garante a democracia, que respeita a Constituição, possa ter uma candidatura só. Que seja justamente a formação dessa frente ampla, composta inicialmente por PSB, PT, PV, PCdoB, ampliando para outros partidos, dialogando com todos os partidos que querem uma alternativa, mesmo porque, como você muito bem destacou, Messias, lá no campo do bolsonarismo, eu respeito todas as posições, todas as visões, afinal de contas o respeito é fundamental para a democracia, você tem já um campo muito congestionado de candidaturas que são postas. E acho que essa eleição é uma eleição importantíssima para a República Brasileira. Você vai ter, de um lado, aqueles que são adeptos de políticas, no caso aqui em Goiás, de coronelismo, adeptos a fascismo, aqueles que defendem tortura, aqueles que defendem ato institucional número 5, aqueles que defendem uma inflação mais alta, aqueles que não defendem a ciência e, do outro lado, aqueles que representam a defesa da democracia, o respeito ao cidadão, o respeito às instituições, a luta constante para garantir direitos sociais e direitos dos trabalhadores. Então é uma agenda que vão ser contrapostas. E a sociedade brasileira é que vai ter que decidir. Na democracia nós temos que respeitar o senhor de todas as decisões, que é o povo. O povo é que tem que escolher. Os processos serão postos para todo cidadão poder analisar. O presidente da República fala da disputa entre o bem contra o mal.
né? O senhor está falando da disputa daqueles que defendem o sistema democrático, a democracia, a ampliação da democracia, contra aqueles que efetivamente não defendem e querem justamente a continuação até de um governo autoritário. Como é que fica o ex-governador Marconi Perillo nesse debate? O senhor saiu do PSDB em que circunstâncias? Foi uma ruptura ou o senhor acha que o Marconi pode colaborar nessa formatação dessa frente ampla que o senhor está chamando aqui em Goiás? E aí eu completo. Marconi viria como candidato a senador nessa chapa liderada pelo senhor? Bom, primeiro eu quero levantar um outro aspecto importantíssimo da fala inicial do Jones Mato. Ele falou que o atual presidente da República trata de bem contra o mal. É justamente esse cenário que é perverso para a política no Brasil. A política, você pode ter adversários, você pode pensar diferente com os adversários, mas você não precisa tê-los como inimigos. Você não precisa sair xingando as pessoas. A política é a arte da divergência, construir um bom caminho. Acho que esse é o importante, nós temos em mente sempre, Jones. Agora, com relação ao PSDB, eu disse recentemente em uma entrevista que concedi que acho que essa é uma questão que o PSDB deve resolver. Ora, se nós estamos propondo a formação de uma frente ampla, com muitos partidos políticos, evidentemente nós temos o dever de conversar com todas as forças políticas. O PSDB hoje tem uma candidatura presidencial. Caso o PSDB de Goiás entenda que é possível trilhar esse caminho, aí nós vamos conversar com todos os demais partidos que haverão de entregar à frente para ver se é possível avançarmos numa conversa. Mas esse é um tema que deve ser decidido pelo PSDB dentro da sua análise histórica dessa eleição. Perfeitamente. Como é que o senhor falou aí do governador, do mandato, né, do governador Ronaldo Caiado? Como é que o senhor avalia hoje a gestão? O senhor que foi governador, né, teve problemas no final da sua gestão também, e há um certo impasse em relação a essa decisão, naquele momento em que o senhor entrega o governo e fica aquela folha de dezembro para ser paga. E o governador entra e diz que não tinha dinheiro, ficou aquele impasse. Até hoje nós não sabemos efetivamente qual foi a real situação daquilo que aconteceu, porque aí depois teve que parcelar o salário dos funcionários. Como é que o senhor faz essa avaliação hoje dos 3 anos do mandato do governo Ronaldo Caiado? Qual é o passivo, qual é o que esse governo tem do ponto de vista pragmático, do ponto de vista prático, para oferecer à sociedade goiana hoje, nesse momento, governador? Aí que fica evidente para a população o que nós vivemos hoje no cenário do Brasil e de Goiás. A identidade do Bolsonaro com o Caiado. Ambos são especialistas em fake news. Adoram soltar fatos que não são verdadeiros. Nesse caso da Folha de Dezembro, basta o cidadão mais interessado um pouquinho ir ao Tribunal de Contas, está disponível eletronicamente, pegar o balanço de 2018, que ele vai observar que a Folha de 2018, parte de dezembro de 2018, parte dela já tinha sido paga das empresas estatais, exemplo Ceasa, exemplo de Saneágua, exemplo de outras empresas. Companhias. E uma outra parte que teria o prazo para pagamento até dia 10 do mês de janeiro subsequente, ou seja, estava em dias, tinha no caixa 711 milhões de reais. Só na conta Fundeb tinham mais de 111 milhões que poderiam ter pago toda a folha naquele momento da educação. Aquela decisão foi uma decisão política do governador atual para tentar gerar desgastes em sacrifício dos servidores públicos. Basta você, que é interessado, olhar no balanço do Estado, nos números das contas do Estado. Mas o governo Caiado, ele é um governo que não tem conquistas, não tem realizações, não tem obras. No interior do Estado você pode andar, você não vai ver uma grande obra desse governo. As estradas estão em situação delicada no Estado de Goiás. Os servidores públicos são tratados de maneira muito triste, basta você conversar com o servidor público no Estado de Goiás. Não tem programa social. Apenas então só mudava os nomes tentando apagar a imagem dos governos anteriores. Você acabou praticamente com o programa Jovem Cidadão, que garantia a milhares de jovens o acesso ao primeiro emprego. Praticamente acabou com o programa Bolsa Universitária. Fragilizou a UEG, que levava ensino superior para quase todos os cantos desse estado. O programa Cheque Moradia, Cheque Reforma foi extinto. O programa Renda Cidadã nunca teve uma parcela paga no atual governo. Esse é um governo que não tem preocupação com aqueles que mais precisam. Nem no momento da pandemia foi pago Renda Cidadã. No momento que a população goiana mais precisava. E aquele discurso
errático do governador. Quando interessava para ele, era o médico. Quando era uma agenda política, ele já não defendia tanto assim os procedimentos definidos pela OMS para a prevenção da pandemia. Portanto, é um governo que não tem planejamento. Qual que é a grande marca desse governo na educação, na saúde, na segurança pública? Não há referência. Então, este é um governo que se perdeu no discurso de ataque ao passado, um governo que fica olhando no retrovisor. E os goianos, assim como os brasileiros, querem que, sendo eleito um governante, que ele olhe para frente, que ele resolva os problemas, que ele cumpra os seus compromissos de campanha. Esse governo, se quer cumprir a palavra que foi empenhada com a população, ele faz. O senhor desenha um quadro que me parece que há espaço para a construção de uma candidatura de oposição em Goiás, né? Que alguém lidere esse movimento. As pesquisas mostram, as últimas pesquisas, a gente tem feito algumas análises, mostra que o governador tem aí uma larga vantagem aí de indicativos da sua reeleição, a possibilidade de sua reeleição. Como é que o senhor vê esse quadro? É possível construir uma candidatura de oposição, de repente até liderada aí pelo esse bloco de centro-esquerda aqui em Goiás, para poder mudar esse quadro em Goiás, vencer as eleições, ou então até disputar um projeto eleitoral no segundo turno, de repente? Como é que o senhor está vendo isso? Qual é a análise que o senhor faz hoje desse quadro atual, governador? Eu tenho convicção plena de que há espaço para a discussão, mesmo porque a sociedade começa a voltar seus olhos para a eleição a partir das convenções partidárias, a partir da propaganda eleitoral, que vai ter oportunidade de debate ser mais intenso entre as pessoas, entre os amigos de bairro, entre as pessoas da cidade do interior, fazer a avaliação do atual governo, se ele merece ser reeleito ou não, fazer a avaliação das propostas que serão postas. Eu sempre coloco o seguinte, mais importante do que o nome é o projeto. Que projeto nós vamos apresentar a Goiás? Se a oposição tiver solidez para apresentar um projeto amplo, que fale a toda a sociedade, que apresente soluções, que não seja apenas então só um projeto de vingança, não seja apenas então só um projeto eleitoreiro para ganhar eleição, mas um projeto para ser executado, melhorando a saúde, melhorando a educação, garantindo aos mais humildes que possam ter acesso à formação superior, que possam ter acesso mais uma vez à comida, que tenham condições de comprar o combustível para abastecer seu carro, sua moto, tenha condições de trabalhar. É isso que a população quer. Eu não quero ser governante, penso que ninguém, aqueles que são de bem, que querem defender um projeto, querem ser governantes para ficar perseguindo, olhando para o passado. Governar só tem sentido se for para fazer bem para as pessoas. E penso que é essa agenda que será colocada em desafio agora nas eleições de 2022. Ô Zé, permita-me chamar de Zé, 12 horas e 32 minutos. No campo social, né, as políticas públicas direcionadas às pessoas que mais sofrem, qual que é a sua avaliação em relação ao governador Ronaldo Caiado? Eu acabei de falar um pouco sobre isso. É um governo que desprezou as políticas de proteção social. Nós temos no estado de Goiás a maior rede de proteção social do Brasil. A ponto de que, se você se recordar, o presidente Lula, quando lança o programa Bolsa Família, ele publicamente diz que esse programa foi inspirado no programa Renda Cidadã. Do ex-governador Marconi, né? Exatamente. Então, este é um programa importantíssimo de transferência de renda que socorria as famílias que mais precisavam e que precisam, às vezes, de um auxílio do Estado. Mas não se parou nessa agenda. Nós tínhamos o programa Bolsa Futuro, que garantia formação técnico, formação profissional para milhares de goianos. O programa Bolsa Universitário, que garantiu a outros tantos goianos ter acesso ao curso superior. E hoje nós não temos mais nenhum tipo de programa social. Apenas mudaram nomes de alguns programas e diminuíram sensivelmente, para que as pessoas não sentissem falta plenamente. Quando um governo vira seus olhos para aqueles que mais precisam, isso não é um bom sinal. Muito bem. Muito bem. Politizando hoje, né, o Jones Matos traz, portanto, o José Eliton, ex-governador do estado de Goiás. Qual que é o paralelo que o senhor traça dessa campanha para a última campanha do governo do estado? São eleições muito distintas. As circunstâncias desse momento são circunstâncias completamente diferentes.
Nós estávamos há 20 anos no governo, quando da eleição de 2018. E agora, naturalmente, as pessoas tiveram a oportunidade de ver um outro governo e vão poder fazer a comparação entre um governo que executou tanto, que construiu tanto, e um governo que não fez, nem do ponto de vista de infraestrutura, nem do ponto de vista de ações sociais. Um governo que fica restrito a atacar as pessoas e não se preocupa em construir um futuro. Então a comparação será feita da mesma forma que aqueles que outrora eram pedra, agora são vidraça. Então eles têm que apresentar resultados. Acho que esse é um momento importante para a política em Goiás e no Brasil. Muito bem. Zé, a gente vai chegando aqui ao final do programa e para nós foi um privilégio, um orgulho recebê-lo aqui. A gente sabe da sua seriedade com a coisa pública e do respeito que você sempre teve pelos rincões desse estado afora e conhece acima de tudo esse estado. Essa candidatura, indo para o segundo turno com o Ronaldo Caiado, aceitaria o apoio do Major Vitor Hugo e também do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia? Eu acho que primeiro o processo de definição de apoios no eventual segundo turno, ele passa muito pela visão de mundo de cada um daqueles que disputarem as eleições. Nós temos um projeto claro, nós temos uma visão clara daquilo que é importante para a sociedade brasileira nesse momento, tanto que defendemos publicamente, abertamente, a candidatura do presidente Lula à presidência. Se eventualmente o Major Vitor Hugo, o Gustavo Mendanha entenderem que esse é o melhor caminho para o Brasil e quiser se somar a nós nessa força, serão muito bem-vindos. Eu acho que em política você tem que ter a condição de dialogar com as pessoas. Acho que isso é fundamental no processo democrático. Tá certo. Muito bem. Portanto, agora são 12 horas e 36 minutos. Estamos aqui a receber José Eliton, ex-governador pelo estado de Goiás. As imagens aí que você está vendo são imagens ainda da época da campanha que ele foi candidato a governador pelo estado de Goiás. Vem aqui para mim fazendo um favor, pode fechar aqui para mim fazendo um favor. Agora são 12 horas e 36 minutos, 12h36, e para nós foi um orgulho recebê-lo por aqui. Zé, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e sucesso na sua empreitada aí. Olha, eu que agradeço a você, Messias, a você, Jones. Conheço-os há muito tempo, são pessoas referenciais no jornalismo goiano, pessoas que têm uma tradição de dar espaço a todos. Eu acho que isso é o mais importante hoje em dia. Chamar todos os pré-candidatos, chamar todas as lideranças, ouvir. Afinal de contas, o eleitor, o cidadão, ele vai ter que escolher um projeto, qual que ele quer. E isso que vocês estão fazendo hoje aqui é muito importante porque fortalece a democracia. Eu agradeço muito a oportunidade, espero sempre que, convidado for, estar aqui presente com vocês. Jones, bom, né? Bom, Bacana, bacana. Boa tarde aos nossos telespectadores, ao ex-governador José Eliton, que veio aqui conversar, discutir e traçar esse panorama dentro dessa nova perspectiva que ele entende que é o momento que o país atravessa sob o ponto de vista de construir aí uma candidatura alternativa em Goiás e, sobretudo, o palanque para o ex-presidente Lula aqui. Muito obrigado. Eu abraço, agradeço, governador. Obrigado. E até a próxima oportunidade aqui no Politizando, aqui na PUC Até TV. segunda, Jones. Até segunda, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Vai com Deus. 12 horas e